Olá, hoje a gente vai falar de um tema, é, super atual, a tecnologia avançando numa velocidade incrível, né? Só que a regulamentação internacional, bom, parece que não acompanha, e os riscos disso. Vamos mergulhar nisso usando como base um alerta do professor Ricardo Mariano. A gente vai analisar alguns trechos do texto dele, Alerta e Reflexão Urgente, o avanço tecnológico sem regulação e o impacto global. A ideia é, assim, entender as preocupações que ele levanta, sabe? Principalmente sobre duas coisas: lixo eletrônico e o desenvolvimento, digamos, meio desenfreado de softwares e inteligência artificial, a IA. Ele chega a falar numa revolução tecnológica sem precedentes, mas com riscos ignorados. É forte. Ok, então vamos começar por algo bem concreto. O lixo eletrônico. O material do professor Mariano fala não só que tem cada vez mais, mas que é um lixo tóxico, tipo computadores velhos, celulares, baterias. Quando a gente joga fora de qualquer jeito, isso libera metais pesados. Contamina o solo, a água, exato. E as consequências disso vão muito além da poluição, né? Afeta a saúde das pessoas diretamente. E tem um ponto no texto que é bem grave: a exportação desse lixo. Mandam para países em desenvolvimento. Pois é. E lá, muitas vezes, quem mexe com isso, quem desmonta, trabalha sem proteção nenhuma. É um retrato bem cruel da desigualdade global, não acha? Com certeza. O texto mostra como o lado tóxico da nossa tecnologia acaba, assim, caindo nas costas de quem é mais vulnerável. Por isso que ele argumenta, e com razão, que a gente precisa urgente de normas globais para reciclagem, sabe? Responsabilizar os fabricantes também. E, claro, educação para o consumo consciente. Precisa ser algo sistêmico. E essa falta de controle, né, ela não está só no hardware, no lixo físico. O texto do professor também mostra uma preocupação enorme com o software e a inteligência artificial. Ah, sim. O desenvolvimento que parece não ter freio algum. Exato, o alerta é que tem empresa lançando sistema super complexo que mexe com a vida de bilhões de pessoas, Bilhões. muitas vezes sem uma supervisão ética, social, Adequada, né? antes de lançar. Parece que a lógica é lanchar primeiro e ver o que acontece depois. E os exemplos que ele dá são, assim, de arrepiar. Vigilância em massa facilitada por tecnologia, manipulação de dados da gente, armas autônomas, Uhum. até decisão automática em saúde, justiça, finanças. O texto vê um risco claro aí, para os nossos direitos, para a soberania dos países. E é interessante o contraste que o professor Mariano faz. Ele compara essa liberdade toda da tecnologia com o rigor que existe para provar, sei lá, um remédio, Verdade. que passam por testes, fiscalização. Exato. Testes exaustivos, controle contínuo. E na tecnologia parece que... Bom, o texto critica o que chama de lógica do capitalismo selvagem, né? O lucro rápido acima de tudo, ignorando o impacto maior. E aí chegamos no ponto que talvez amarre tudo isso, a questão que o texto levanta como talvez a mais alarmante: a falta de um tratado global para lidar com esses avanços todos. Uma falha diplomática grave, como ele coloca. Exatamente. Ele chama de falha grave da diplomacia contemporânea e dá um exemplo bem marcante. Lembra aquele foguete da SpaceX que reentrou descontrolado em maio de 2025? Lembro, sim, que acabou se desintegrando felizmente. Pois é, mas o evento mostrou como uma ação de uma empresa privada, sozinha, pode gerar um risco para o planeta inteiro. Aí o texto pergunta: e se tivesse caído numa cidade? Numa área cheia de gente? É um cenário assustador. E esse incidente, como a análise aponta bem, não é um caso isolado, né? Se a gente junta isso com satélites, robôs autônomos, a própria IA operando globalmente... Tudo sem um diálogo internacional prévio, sem regras claras. Exato. Sem regras de segurança, de responsabilidade, de ética. Isso só reforça a urgência que o material aponta. Precisamos de mecanismos de governança internacional para ontem. Então, diante disso tudo, o que fazer? O chamado principal do texto do professor Mariano é claro: precisamos de uma discussão internacional urgente. Sim, a mensagem é que o futuro da tecnologia não pode ficar só na base da boa vontade das corporações. Tem que ter ação coordenada, né? Sem dúvida alguma. A conclusão que a gente tira é essa necessidade forte de tratados globais, multilaterais mesmo.
para regular não só o descarte, como no lixo eletrônico, mas o ciclo todo. Produção, uso, produção, uso ético, seguro, buscando um equilíbrio. Inovação com responsabilidade, com justiça entre os países. Faz tudo sentido. E pra gente fechar, fica uma provocação que o texto meio que deixa no ar, sabe? Se os algoritmos de IA já estão por aí, influenciando decisão importante em saúde, justiça, muitas vezes sem a gente saber como eles funcionam, sem uma supervisão global clara, as tais caixas pretas, Tá. que tipo de valores, de prioridades ou até de preconceitos que não são declarados podem estar sendo, assim, silenciosamente programados no nosso futuro coletivo agora mesmo? Fica a reflexão.